Olá, alunos e alunas do curso de licenciatura em Física da Univesp. Nesta disciplina, Eletromagnetismo Avançado, vamos falar primeiramente das leis do eletromagnetismo. Este é o objetivo desta aula, seguindo naturalmente uma sequência que é essa que estamos apresentando aqui. Primeiramente, fenômenos eletromagnéticos. O que são fenômenos eletromagnéticos? E as leis que regem esses fenômenos, as leis relativas aos atributos dos constituintes, as leis relativas aos fenômenos da indução de campos eletromagnéticos, os fenômenos relativísticos, são 3 categorias de fenômenos eletromagnéticos, vamos ressaltar isso. E, finalmente, as equações de Maxwell. Elas serão apresentadas numa sequência envolvendo a descrição, né, dos fenômenos eletromagnéticos em termos de 3 conjuntos de fenômenos. Muito bem, fenômenos eletromagnéticos. São muitos, muitos. Aqui eu tenho um belíssimo, uma aurora boreal. É um fenômeno eletromagnético. Aliás, quase tudo que acontece no nosso mundo físico, na Terra, está envolvido o eletromagnetismo, exceto a queda dos objetos, a transmutação dos elementos, mas são poucos os exemplos de fenômenos que não têm a ver com o eletromagnetismo, né? O movimento de elétrons, a corrente elétrica, as reações químicas, são fenômenos eletromagnéticos. A vida, o ser humano, a vida é um fenômeno eletromagnético. Por quê? Tudo envolve interações eletromagnéticas. A gente pode pensar o corpo humano como composto de átomos, é claro, somos todos compostos de átomos e de moléculas que interagem entre si via interação eletromagnética. Vida, portanto, é um fenômeno eletromagnético. Ora, luz, né? Sim, a luz pode ser entendida à luz do eletromagnetismo como um fenômeno eletromagnético, campos elétricos e magnéticos que se propagam pelo espaço. Temos alguns fenômenos naturais, né? Por exemplo, os relâmpagos, né? Tempestades, são fenômenos eletromagnéticos, né? Ora, nós vamos falar aqui dos fenômenos mais básicos, né, dentre todos, né? E as leis que regem esses fenômenos básicos, fundamentais, na realidade, né? Primeiramente, o que é uma lei física? Raramente se fala sobre isso, né? E eu acho isso uma pena, né? As leis físicas fundamentais são baseadas na seguinte ideia. Se F for uma determinada grandeza física, né? Essa grandeza que está aqui, e G for outra grandeza física, então as leis físicas especificam o seguinte: a presença da grandeza física G dá origem à grandeza F, mas as leis físicas, elas nunca estipulam a relação entre F e G. É uma espécie de charada que você tem que matar. Por quê? As leis físicas estipulam que existe uma relação entre a grandeza física G, que dá lugar à grandeza F, mas de tal forma que a lei física estipula a taxa de variação de F é igual a uma constante vezes a grandeza física G. Vocês nunca pensaram nisso.
E também não vejo isso em nenhum livro-texto, né? Exceto no meu quando eu lançar. Mas o fato é que todas as leis físicas são escritas assim. Agora, a taxa de variação pode ser uma taxa de variação ponto a ponto, né, local, ou uma taxa de variação envolvendo o tempo. Mas todas as leis físicas são assim. Todas. E o eletromagnetismo é o melhor exemplo, mas não é o único exemplo, né? O fato é que a gente tem que entender o que é uma lei física. Uma grandeza física dá origem a outra grandeza física. A lei estipula apenas a taxa de variação dessa, né, com a outra grandeza que lhe deu origem. Portanto, essa é a ideia, e é por isso que é tão relevante taxa de variação, o cálculo diferencial é tão fundamental, equações diferenciais são fundamentais na física. Então, eu expliquei o que é uma lei física. Vamos aqui a um exemplo para ficar bem claro, né? 1 sobre m é aquela constante K que eu mencionei, né, na segunda lei de Newton. O que a segunda lei de Newton diz? É que a presença de uma força agindo sobre um corpo dá origem a uma variação da velocidade. Mas ela nunca diz qual é a velocidade e nem qual é a variação. Você tem que dar um duro danado para determinar essa taxa, né? Aliás, para determinar a variação. A lei física estipula isso, que a taxa de variação da velocidade com respeito ao tempo é igual a uma constante, que é 1 sobre a massa vezes F. F é a grandeza física que dá origem a uma taxa de variação da velocidade. Mas se eu, sobre um corpo, agir uma força, a lei nunca diz para você a velocidade como função do tempo, né? Aí que está o segredo de entender as leis físicas. Vamos ver isso muitas vezes no eletromagnetismo. Os fenômenos eletromagnéticos podem ser agrupados em 3 categorias. 3. E só 3. Nenhum livro chama atenção para isso. Só 3. Os fenômenos que estão associados aos atributos, né? E 2 só. Carga elétrica, spin. Né? Os fenômenos relativísticos, 2 fenômenos. E os fenômenos da indução dos campos. Olha só. Tentando fazer com que o eletromagnetismo acabe sendo encarado como sendo mais simples do que aparece em livros-textos, onde você tem fórmulas e mais fórmulas, né? Primeiramente, os fenômenos relativos aos atributos. Ora, o eletromagnetismo é a ciência que, por definição, procura entender, analisar, estudar os fenômenos decorrentes de 2 atributos, a carga elétrica e o spin. Portanto, estamos falando, né, de atributos. Então, o primeiro fenômeno, poderia dizer assim, é que existem cargas elétricas e elas dão origem a campos. Esse é um fenômeno. A presença de uma carga leva um campo. Ou gera um campo que permeia todo o espaço. Ele, de fato, está lá, né? Independentemente de ter outras cargas próximas delas, né? Mas aí tem um fenômeno curioso. Não existe o análogo da carga elétrica, que seria chamado de monopolo magnético. Não existem. Não existe um atributo carga magnética que dá origem ao campo magnético. Não existe. Esse é um fenômeno curiosíssimo, na realidade, né? Ou seja, não existe esse tipo de atributo, né? E existe uma lei para a gente expressar este fato, né? Um fato experimental, a gente não entende isso muito bem, mas assim o é, né? E o fato é que existe um outro fenômeno, é que os spins podem ser somados, né,
dando lugar, né, a campos magnéticos, os ímãs, os materiais ferroelétricos, né? Esses são, então, os primeiros fenômenos, né, eletromagnéticos, né? Então, os ímãs, eles realmente podem ser explicados, né, com essa ideia de que os spins, né, do elétron, né, eles acabam sendo orientados no mesmo sentido e na mesma direção. Isso não é fácil de entender na física clássica. Isso aqui é para a física quântica, só lá a gente entende isso, né? Então vamos lá. As cargas em repouso produzem campos elétricos, não existe a carga magnética ou o monopolo magnético, né? E os ímãs são, então, associados a essa possibilidade de você ter spins alinhados, né? Muito bem, pelo menos numa certa região do espaço, né? Muito bem, então vamos lá. O fenômeno associado à carga elétrica é este, né? Elas geram campos. Já expliquei sobre a questão das leis físicas, né? As cargas elétricas existindo numa certa região do espaço dão origem a campos elétricos, né? Ou seja, as cargas geram campos, é esse o fenômeno. E os campos podem ser medidos, determinados, o campo elétrico, o campo magnético. Aqui não é o caso do campo magnético, mas o campo magnético também pode ser medido, né? Aí uma coisa curiosa, não existe a carga magnética. Existem teorias, às vezes, né, onde a gente pode tentar descrever um eletromagnetismo com uma carga magnética. Seria uma teoria até mais bonitinha, mais simétrica, mas, pelo que a gente sabe, não existe, né? E os spins, então, podem ser somados, né? Esse é um fenômeno quântico, na verdade, né? Dando origem, né, a campos magnéticos, a soma dos spins, né? Então, vamos à primeira lei fundamental do eletromagnetismo. Ela vai nos acompanhar ao longo de toda essa disciplina. Qual é a lei? Qual é a lei? O que afirma essa lei? Essa lei afirma o seguinte: se você tiver numa certa região do espaço cargas, né, elétricas cuja densidade, e pode variar com o tempo, não tem problema não, a densidade pode variar com o tempo eventualmente, né? Na eletrostática não, mas em geral sim. E de forma que, se eu tenho naquela região cargas distribuídas com uma densidade volumétrica de cargas ρ, estas cargas dão origem a um campo elétrico. Espera aí, mas a lei não diz qual é o campo elétrico, não. Não. Você vai ter que fazer conta para determinar o campo elétrico. A lei estipula que a presença de cargas elétricas, e aqui tem uma constante, 1 sobre ε0. Você lembra da constante? Isso, constante. A lei, ela estipula taxa de variação do campo elétrico. É a taxa de variação do campo elétrico é igual a uma constante 1 sobre ε0 vezes o que dá origem ao campo elétrico, que é a distribuição de cargas. Fácil entender essa lei física, muito fácil entender. Taxa de variação é o conceito fundamental. Mas essa taxa de variação aqui é o divergente. dx dx mais dy mais dz dz. Na verdade, são 3 taxas de variação. A gente vai ver depois, né, que essa grandeza física aqui, quando você tem a soma, ela se transforma como um escalar. Esse é que é o segredo, né? Esse é que é o segredo. Você precisa das 3. Essa grandeza aqui é uma grandeza escalar, né? Essa aqui também. A densidade é uma grandeza escalar, né? Então, veja, já estamos chamando atenção para esse aspecto
envolvendo leis físicas, mas de um lado da lei física, você tem que ter um escalar, e do outro lado também. Não pode colocar aqui um vetor e lá um escalar. Nenhuma lei física aceita isso. Por quê? Porque é uma questão de propriedades de transformação sob rotações. Então, escalar de um lado, escalar do outro lado. Essa é a lei de Gauss. Pronto, essa lei vai continuar conosco ao longo do curso ou dessa disciplina inteira. É uma das leis fundamentais, né, do eletromagnetismo. Né? Aqui está. A presença desses atributos, ou desse atributo, gera, né, campos elétricos. Né? Então, apesar da gente não conseguir ver o campo elétrico, a gente não toca o campo elétrico, a gente não percebe. Os nossos órgãos dos sentidos são um pouco limitados. Né? Ainda bem, porque senão seria tudo muito mais complicado, um mundo cheio de coisas, né, que a gente, às vezes, nem gostaria de ver. Né? Mas o fato é esse. Né? A gente não ouve os campos elétricos quando são gerados e assim por diante. Né? Então, esse pequeno vídeo aqui pode ajudar a gente, então, a entender este aspecto. Essa é a primeira lei. É a primeira lei do eletromagnetismo. Densidade de carga elétrica dá origem a um campo elétrico, de tal forma que a densidade ela é proporcional a taxas de variação do campo elétrico. Lei física isso. Mas acontece uma coisa curiosa. É que não existem cargas magnéticas. Se existissem, sabe como é que eu escreveria essa lei aqui? Eu escreveria assim. O fato de as cargas magnéticas leva a uma outra lei, a segunda lei. E nós vamos continuar com essa lei ao longo da disciplina inteira. Essa é a lei fundamental, uma das leis fundamentais. Divergente de B igual a zero. Essa taxa de variação, né, essa taxa de variação igual a zero, significa que não existem cargas magnéticas, né? Porque senão eu escreveria essa lei assim, ρm. M seriam as cargas magnéticas, e aqui vezes uma constante, né? Veja, ficaria igual ao anterior. Mas olha só que coisa curiosa, né? Como não existem as cargas magnéticas, então essa lei estipula que, não havendo as cargas magnéticas, o campo magnético obrigatoriamente obedece a essa condição, que taxas de variação dele, dBx dx mais dBy, dy mais dBz dz, é igual a zero. E que tem algumas consequências, né? Por exemplo, as linhas de campo, né, do campo magnético são sempre linhas de campo fechadas. Mas isso a gente vê depois como uma das consequências. Essa é conhecida como a segunda equação de Maxwell. A primeira é a primeira equação de Maxwell. Olha só, olha só. Os fenômenos associados, né, aos atributos, né, no caso carga elétrica, são tais que podem ser descritos por essas duas equações. Densidade de carga dá origem a um campo elétrico, mas a lei não diz qual é o campo. Diz apenas, ou estabelece uma relação entre taxa de variação do campo elétrico igual a uma constante vezes a densidade de cargas que deu origem, ou que dá origem a um campo elétrico. Né? A segunda lei estipula que não existem monopólios magnéticos. Dois fenômenos agora, interessantíssimos. Fenômenos que chamamos de indução. Do que se trata fenômenos da indução? É simples.
Realmente é muito simples entender esses fenômenos da indução. Se um campo qualquer, pode ser o elétrico, pode ser o magnético, se um campo qualquer variar com o tempo, ele dá origem, ele induz, né, o outro campo. É fácil entender, né, o que é a indução, né? Agora vamos falar das leis da indução, claro, né? Mas esse é o segundo grupo, né? A variação com o tempo de um dos campos leva à geração de outro campo. Olha só, basta um variar que automaticamente dá origem a outro. Surge o outro como resultado da variação daquele. Como eu posso ter variação com o tempo do campo elétrico e do campo magnético, eu vou ter duas leis. Uma para variação do campo elétrico e a outra para variação do campo magnético. Olha só como é fácil entender o eletromagnetismo. Muita gente complica o eletromagnetismo, porque vai jogando uma fórmula atrás da outra, né? Mas veja bem, quem percebeu esse fenômeno pela primeira vez foi Faraday. Né? Lá, meados do século XIX. Né? O que o Faraday descobriu? Hoje a gente escreve assim, né? Porque Maxwell escreveu essa lei desta forma. Mas vamos entendê-la, porque senão não adianta. Eu vou escrever com uma fórmula, mas não é isso, não. Olha só que coisa interessante. A variação do campo B, se o campo B varia, ele dá origem a um campo elétrico. Olha só, a variação de B leva a um campo elétrico. Então, dB/dt é o agente responsável pela geração, pela criação de um campo elétrico. Não é só uma distribuição de carga, não. Não. É a variação do campo B. Então, lembram-se dessa questão. Se B varia com o tempo, a uma taxa dada por dB/dt, essa variação, veja, agora estou falando de uma variação com o tempo, essa variação dá lugar a um campo elétrico. Mas a lei nunca fala qual é o campo elétrico de jeito nenhum. Você vai ter que fazer contas, né? A lei apenas estipula que a taxa de variação, né, a taxa de variação do campo elétrico, aqui na verdade faltou uma flechinha, né? Taxa de variação conhecida como rotacional do campo E. O rotacional do campo E é uma taxa de variação um pouco mais complicada. É verdade, mas é uma taxa de variação. Veja a lei física. O campo B varia com o tempo, ele dá lugar a um campo elétrico. Mas a lei física estipula a taxa de variação do campo elétrico é igual a uma constante, olha só, nesse caso a constante é igual a -1. É aquele K que eu mencionei antes, né? Nesse caso é igual a -1. Todas as leis físicas recaem, né, em expressões assim. Todas elas têm o mesmo significado. Alguma coisa acontece que dá lugar a um campo. E a lei física relaciona esse algo que dá lugar ao campo com taxas de variação do campo. Tão simples quanto isso, entender o eletromagnetismo, né? Então, vamos assistir aqui a este pequeno vídeo, que dura muito pouco, né? Esse vídeo ele ilustra exatamente este fenômeno aqui da indução, né? Na verdade, da indução de uma corrente elétrica mediante a variação do campo B. A gente diz variação do fluxo do campo B, não importa. O que está variando aqui é o próprio campo B, né? Agora, mais uma coisa descobriu interessante, né? Descobriu o Maxwell. Olha só. Maxwell. É claro que o raciocínio foi outro, né, do que eu vou dizer agora, mas pode ser entendido como eu estou dizendo, né? O que o Maxwell descobriu, né, é o fenômeno oposto àquele.
olha só, se o campo elétrico varia com o tempo, então ele dá lugar a um campo magnético. É o oposto do caso anterior. Mas tem indução também. A variação do campo elétrico com o tempo dá lugar a um campo magnético, mas a lei física estipula apenas a taxa de variação do campo magnético, como ele se relaciona com o campo elétrico. Estas são as duas leis associadas ao fenômeno da indução. A variação de B leva a um campo E cuja taxa de variação, no caso rotacional, é igual. Aqui é a mesma coisa. A variação de E dá origem a um campo B. Né? Essa foi uma das grandes contribuições, né, de Maxwell, né, para o eletromagnetismo. Né? Foi uma revolução no eletromagnetismo, porque a partir daí você prevê as ondas eletromagnéticas, né, a partir desses dois fenômenos da indução. A unificação com uma ótica. A ótica agora passa a ser uma espécie de capítulo, né, do eletromagnetismo. Né? Então, nós somos levados, né, a 4 equações descrevendo os fenômenos eletromagnéticos. Né? As ondas eletromagnéticas acontecem porque, a partir daquelas duas leis, né, fazendo algumas manipulações, né, você conclui que campos elétricos e magnéticos podem se propagar no espaço com uma velocidade igual à velocidade da luz. Foi aí que o Maxwell percebeu, né, que a ótica está relacionada ao eletromagnetismo. Muito bem. E mais, né, essa velocidade da luz ela está relacionada a constantes típicas do eletromagnetismo. Né? Muito bem. Finalmente, vamos falar agora dos fenômenos, né, ditos fenômenos relativísticos. Né? Estes aí são um pouco mais difíceis de se entender. Nós vamos entender isso melhor, eu prometo, na teoria da relatividade. Só lá você entende isso melhor. Né? Mas você sabe que são fenômenos relacionados à teoria da relatividade. Qual seja, eu tenho dois referenciais, né? Por exemplo, este aqui preso a essa nave e um outro preso à Terra, dois referenciais. Eu tenho um outro aqui e um outro dentro do trem, por exemplo. Né? E o que acontece é que o campo elétrico existente num referencial dá origem, quando analisado num outro referencial em movimento em relação a este, a dois campos. Veja, num referencial eu tenho um campo elétrico, no outro referencial eu tenho um campo elétrico e um campo magnético. Essa é difícil de entender. Mas é assim, a gente vai ver, a gente vai provar, né? Isso por conta das propriedades de transformação do campo magnético, que é uma grandeza tensorial na teoria da relatividade. Mas a gente vai ver isso com calma. Né? Mas vale o oposto, o campo magnético existente num referencial dá origem, né? Veja, dá origem, né, num outro referencial em movimento em relação a esse, há dois campos, um campo magnético e um campo elétrico. Fantástico. De forma que essa figura ilustra bem. Nesse referencial aqui, veja, que tem uma pessoa nele, né, existe um campo elétrico. Mas naquele outro referencial, além do campo elétrico, essa outra pessoa percebe um campo magnético. São conceitos relativos, campo elétrico e campo magnético. Né? Aqui, a gente pode agora mostrar, né, que o movimento vai levar, né, a, por exemplo, campos magnéticos. Quando eu estou num referencial que vejo as cargas elétricas como estas aqui, né, em movimento. Nesse referencial, eu vou perceber a existência
de um campo magnético. Mas pode acontecer o oposto. Num referencial só existe o campo magnético, mas no outro lá, isso é a teoria da relatividade. Além do campo magnético, surge, esta pessoa percebe um campo elétrico. Ora, isso dá origem, né? Vamos ver isso depois, né? Isso dá origem, né? Na realidade, a novas formas de gerar campos, né? Que eu já expliquei antes que a questão lá do variação do campo induzindo novos campos, é isso que a gente viu, e agora esse fenômeno relativístico dá para ser percebido por esta pequena experiência aqui. Muito bem, agora eu tenho aqui as duas leis, né, relativas ao caráter relativístico dos campos. Vou fazer a leitura. J, a densidade de corrente, que descreve cargas elétricas em movimento. Então, cargas elétricas em movimento dão origem a um campo magnético. De novo. J dá origem a um campo magnético. Mas a taxa de variação do campo magnético é igual a uma constante vezes aquilo que dá origem ao campo magnético. É a mesma lei. A outra não. Já é um pouco mais complicado. É conhecido como força de Lorentz, né? Força de Lorentz, uma partícula em movimento, né? Ela experimenta a ação de um campo elétrico no referencial dela, que é igual a Q vezes V, vetor B. Mas esse é o aspecto que nós estamos chamando a atenção. Para encerrar, vamos apenas, então, aqui escrever, né, as equações de Maxwell até a época de Maxwell, essas 4 do lado esquerdo. A gente vai depois falar um pouco mais sobre isso, né? Mas ele percebeu que essas equações tinham alguma coisa de errado, não satisfaziam a equação da continuidade, que é essa equação aqui. Então, Maxwell adicionou um outro termo, né, que é conhecido como corrente de deslocamento. Já discutimos isso anteriormente, né? De forma que aqui tenho as equações de Maxwell. Mas veja que as equações de Maxwell, elas são tais, né, que ela descreve 2 fenômenos. Tem uma das equações, né, conhecida como a equação ou lei de Ampère, né, em Maxwell, né, que descreve 2 fenômenos. Na presença da matéria, as equações mudam de forma, mas vamos explicar isto depois, né? De forma que as leis do eletromagnetismo no espaço livre, né, sem correntes, né, elas são essas 3 aqui, né, e mais esta outra, que é a equação ou lei de Ampère-Maxwell, né? Esta aqui, ela descreve 2 fenômenos. A presença de uma densidade de corrente leva a um campo e a variação do campo elétrico com o tempo dá origem também a um campo magnético. Então, você leva em conta, na realidade, os 2 efeitos, né? Isso aqui, então, é uma introdução, na realidade, às equações de Maxwell, né? As equações que regem os fenômenos eletromagnéticos. Mas nós quisemos realmente fazer com que você entenda o que é uma lei física, né, e o significado das equações de Maxwell. Não é uma questão de chegar aqui e jogar as fórmulas, né? É entender o significado físico de cada uma das expressões. Claro que esse é o início sempre de um físico, de uma disciplina de eletromagnetismo avançado. Você tem que começar com as equações de Maxwell. Foi isso que fizemos.